E hoje nós vamos falar de um tema que talvez boa parte aqui já ouviu falar sobre o assunto, que é o movimento Carne Santa. Quem já ouviu falar, levante a mão. Todos ouviram falar, né, sobre o movimento Carne Santa. Eu quero começar aqui com uma pergunta, que eu acho que ela é óbvia, né, como se diz. Quem aqui é cantor? Quem aqui a irmã canta e toca? O irmão Lorival também? Mais alguém aqui que eu não saiba? Acho que não, né? Eu cantava o boteco para tomar uma piada. Ah, é? Tá. Quem aqui ouve hinos? Todo mundo, né? Agora eu vou fazer uma pergunta interessante. Olha só, a pergunta é: devo escutar só hinos adventistas? É uma pergunta interessante. Já vou dizer aqui de antemão para vocês. Eu escuto também de outras igrejas. Eu seleciono. Eu não acho que se restringe apenas ao adventista. Mas não estou dizendo que eu estou certo. Estou dizendo que eu escuto, né? Faço alguma seleção, é lógico, com relação à nossa doutrina, que não venha a interferir na nossa doutrina. Mas eu estava estudando sobre isso já há um tempo, e às vezes eu fico pensando, até já conversei com algumas pessoas sobre isso, sobre será que se restringe apenas ao adventismo, né? E veja, o inário adventista é um inário que ele não foi composto por adventistas, não é? Vem ali pessoas que vieram de outras denominações, né? E ali foram compostos ali, por exemplo, por pessoas que não eram adventistas. E hoje Castelo Forte é um deles. Então veja, são só perguntas para a gente refletir, né? Ou seja, se restringe apenas a adventista ou não, mas enfim, né? É uma questão particular de cada um também. Mas eu quero chamar a atenção aqui para uma coisa, para cada um de nós. Ou seja, todos nós aqui ouvimos hinos, não é mesmo? Né? Na igreja, em casa, no nosso dia a dia. Então a pergunta é, o que aconteceu em Indiana? Então eu quero trazer para vocês informações e a gente vai, cada um chegar a alguma conclusão, aprender mais sobre o assunto e a gente vai dar continuidade. Olha só, nós ouvimos que a primeira apostasia álfra deu início com quem? Com Kellogg. Kellogg deu início à apostasia, né? Que ela teve ali a sua influência nos colégios adventistas e no sanatório. Né? Ali começou ali a disseminar suas heresias e chegou no clímax ali com o livro Templo Vivo. O livro Templo Vivo é um livro espiritualista que, infelizmente, na época, né, ali a igreja começou a publicar também esses livros e aí foi onde que, já ouviram falar que pegou fogo na publicadora da igreja há um tempo atrás, no tempo de Ellen White? Então, foi devido a este livro. Mas, enfim, vamos lá. Eu quero que o irmão Manuel coloque ali. Entre os anos de 1899 e 1901, um falso reavivamento ocorreu no estado de Indiana, Estados Unidos, que muitos consideraram como uma evidência especial do poder pentecostal do Espírito Santo. No entanto, muitos adventistas, incluindo Ellen White, ficaram perturbados e chocados com o que viu ou ouviu. Em seus serviços de culto havia muitos do emocional e fora do controle. As pessoas gritavam, pulavam, oravam em voz alta, e suas músicas eram acompanhadas de instrumentos musicais que os levavam à histeria. Ellen White e os pioneiros da igreja o identificou como um reavivamento falso e o chamou de movimento Carne Santa. Ellen White previu um ressurgimento do movimento da Carne Santa na igreja adventista em nossos dias. Depois ele diz, assista e verás que essa profecia está se cumprindo em nossos dias. Então, nós não vamos aqui, por exemplo, expor, né, por exemplo, algumas questões que a igreja hoje vem fazendo. Mas nós já vamos, no decorrer que nós vamos lendo, nós vamos ver, vamos fazendo algumas assimilações, tá bom? Nós vamos entender. Olha só, em 1898, Satanás trouxe um falso ensino à Igreja Adventista Sétimo Dia, conhecido como Movimento Carne Santa em Indiana. Satanás tentou introduzir um falso Cristo e um estilo pentecostal de adoração dentro da Igreja Adventista. Então veja, por que um falso Cristo? Eu já disse, nós não vamos falar sobre isso, mas eles começaram a crer
que Cristo veio com uma natureza a qual nós não conhecemos que seria hoje. Ou seja, a igreja tem uma interpretação hoje sobre a natureza humana de Cristo. Ou seja, Cristo veio com qual natureza? De Adão antes do pecado ou de Adão depois do pecado? É só uma pergunta. Então é isso o que aconteceu, entendeu? Alguns acreditavam que era de antes do pecado e outros depois do pecado. Nós vamos fazer um estudo sobre isso no próximo. Então hoje nós vamos ver um pouco sobre a questão do movimento Carne Santa, mais relacionado à questão da histeria que aconteceu, ou seja, o estilo pentecostal. Eu quero chamar a atenção também para um detalhe. 1898 e 1901, mais ou menos, aconteceu esse falso revivamento. Então, ou seja, foi quantos anos depois da mensagem de 88? 10 anos, né? 10, 12 anos, mais ou menos isso. Então veja, em 88 aconteceu a mensagem da justificação pela fé. Que a justificação pela fé nada mais é que Cristo em nós. Como diz Paulo, é a esperança da glória. E também sobre a questão da santificação plena. Ou seja, a pessoa alcançar a santificação plena através de Cristo. Só que as pessoas entenderam errado e começaram a entender que você podia também ter uma carne santa. Foi onde que aconteceu o problema. Então, ou seja, aqueles que não entenderam a justificação pela fé, começaram a ir para um outro extremo, na carne santa, que nós vamos ver agora. Olha só. O pastor Daniels, presidente da Conferência de Indiana, juntamente com a maioria dos ministros da conferência, foram embalados pelos ensinamentos errados. Aqueles que apoiaram este movimento diziam que este movimento traria chuva serôdia e se alastraria como fogo na palha. Ou seja, este movimento ia trazer a chuva serôdia. Esse é o que eles entendiam, o que eles achavam. Eu quero chamar a atenção também que foi o pastor presidente da Conferência Geral de Indiana, o pastor de uma conferência, e também os seus ministros. Ou seja, estavam sendo embalados por esse falso reavivamento. Depois diz, o pastor Davis, evangelista da Associação de Indiana, desenvolveu este novo ensinamento estranho, nunca antes conhecido pelos adventistas. Vamos lá. Nessa época, Ellen White estava na Austrália e o pastor Stephen Haskell foi enviado pela Conferência Geral para investigar. Ele revelou suas descobertas em 2 cartas a Ellen White. Então, ou seja, Ellen White estava onde? Por que ela tinha ido para a Austrália, que a gente estudou? Por causa que ela estava pregando a justificação pela fé nas campais, porque a igreja, na época, ali, a Conferência Geral, tinha rejeitado a justificação pela fé. E ela, com o Wagner e Jones, começaram a ir em campais. Lembra que ela disse o seguinte, se vocês não querem ouvir a mensagem, dê uma oportunidade ao povo. Os ministros rejeitaram e ela disse, olha, dê uma oportunidade ao povo. E ela começou a ir em campais. Quando ela começou a ir em campais, começou a haver, sim, um avivamento na igreja, nas campais. Só que o que acontece? Wagner e Jones se envolveram com Kellogg, que começou a apostasia alfa, e Ellen White foi enviado para a Austrália, da onde que ela fala que não vejo nenhum raio de luz para eu estar em Austrália, mas me enviaram para cá. Ou seja, a mensagem perdeu força. Mas daí ela da Austrália viu esse falso avivamento, talvez escreveram para ela, e ela faz o seguinte, o pastor Stephen Haskell foi enviado pela Conferência Geral para investigar. E ele relatou suas descobertas em 2 cartas a Ellen White. Então, ou seja, ele foi lá ver o que estava acontecendo. Ou seja, a Conferência Geral disse assim, estamos tendo um problema em Indiana. Haskell, vai lá olhar o que está acontecendo. E ele foi lá e olhou. Sentou ali na plateia, ou até mesmo num banco da igreja, como se diz, e ele sentou ali e ele começou a ver aquilo, e ele fez o quê? Escreveu depois. E o que ele presenciou nessa reunião. E nós vamos agora ver o que ele escreveu. Olha só. Para descrevê-lo, eu não sei exatamente o que dizer. É indescritível. Pois ele diz, eu nunca havia visto um grupo que tenha um alcance tão firme com um determinado número de líderes ministeriais. Ou seja, a igreja estava muito envolvida. Eu disse, olha, eu nunca vi os ministros tão envolvidos como estão agora. Depois ele diz, do que estão em Indiana. Ou seja, nunca tinha visto os líderes ministeriais tão envolvidos como aconteceu ali
que ele estava presenciando em Indiana. E agora veja, uma das coisas interessantes que eu quero que a gente reflita. Primeiramente, ele diz o seguinte, olha, para descrever o que havia lá. Ele disse assim, ó, havia um tambor grande, 2 pandeiros, uma viola, 2 violinos, uma flauta e 2 trombetas, que se uniram a um órgão e umas poucas vozes. Agora veja, usavam o inário Garden of Spice, um inário não adventista publicado em 1899 pela banda pentecostal Company. Eu vou identificar assim. E diz assim, ó, e tocam música dançantes em letra sagrada. Eles nunca usam o nosso inário. Lembra porque eu perguntei quem escutava hino só da adventista ou não? Então é só para nós refletir, né? Ou seja, é uma reflexão. E diz assim, ó, eles nunca usam o nosso inário, exceto quando o pastor prega. Então eles abrem o inário e concluem um hino, mas todas as suas outras canções são de outro inário. Gritam améns, glória a Deus, como serviço do exército de salvação. As pobres ovelhas estão certamente confusas. E ali fala ali a carta que ele escreveu, o dia e etc. Então veja, lá eles gritavam améns, glória a Deus, como serviço do exército de salvação. Então veja, é errado dar amém ou glória a Deus? Não. Né? Então o que estava acontecendo lá? Vamos lá, vamos passando aqui. Ali estão os instrumentos da qual ele identificou, né? Olha só. O exército de salvação. O que é o exército de salvação? Olha só. Na verdade, sua reunião de reavivamento é simplesmente uma cópia exata do método utilizado pelo exército de salvação. E quando ele isentou a nota mais alta, não se pode escutar nenhuma palavra. Então nós já estamos vendo aqui que é o seguinte. Eles usavam o quê? Histeria. Notas altas. Era algo que ninguém podia... Não tem quando a gente deixa de ouvir a música e passa a sentir a música? Gritaria. Então nós já estamos concluindo aqui que o problema estava no quê? Na gritaria, né? Então vamos lá. Ó. E não mais se pode escutar absolutamente nada a não ser os gritos daqueles que são meios loucos. Não acredito que estou exagerando em tudo que eu vi. Então, ou seja, ele está ali descrevendo o que aconteceu lá. Vamos passando aqui. Ó, o que é o Exército de Salvação? O Exército de Salvação é uma igreja cristã protestante conhecido pelo seu trabalho de caridade. É um movimento internacional que está trabalhando em mais de 120 países. Foi fundado em 1865, em Londres, por um pastor metodista chamado William Booth e sua esposa Catherine, em uma estrutura quase militar. Depois aqui diz, Haskell disse que era uma cópia da adoração do Exército de Salvação. Como o Exército de Salvação adorava? Qual era o estilo de música deles? A tradição musical do Exército de Salvação é música popular do dia para alcançar pessoas para Cristo. Vamos passando aqui. Olha só, e um detalhe interessante sobre o William Booth, que é o seguinte, olha só. Esse William Booth, que era o líder ali desta igreja, vamos dizer assim, desse ministério, durante o tempo foi pastor da igreja metodista, mas ele mergulhou profundamente no espiritismo. E em mais de uma ocasião ele disse que os espíritos dos mortos falavam com ele. De acordo com o pastor Booth, o espírito que falou com mais frequência foi da sua falecida esposa. Agora veja, olha só, coisa interessante. A segunda carta que ele escreveu para Ellen White, e depois diz assim, ó, sua teologia neste ponto parece ser esta. Eles creem que em Cristo tomou a natureza de Adão antes da queda. Olha só. Peraí. Eles creem que Cristo tomou a natureza de Adão antes da queda. Ou seja, esse movimento da carne santa. Depois, portanto, ele se revestiu da humanidade como era no Jardim do Éden. Então a humanidade era santa e essa foi a que Jesus tomou sobre si. E agora dizem eles, chegou até nós o tempo especial de nos tornarmos santos, neste sentido. Neste caso teremos a fé da transladação que nunca morreremos. Então veja, rejeitaram-se a questão da justificação pela fé, que a justificação pela fé nada mais é que Cristo em nós,
que nós vamos atingir através de Cristo uma santificação plena, mas a má compreensão desta mensagem levou eles ao quê? Neste caso, teremos a fé da transladação e nunca morreremos. Ou seja, que neste mundo eles também iam alcançar o quê? A carne santa. Mas a carne santa nós vamos alcançar quando? Na glorificação. A justificação pela fé, irmãos, é Cristo em nós. A santificação plena é de caráter, não é de carne santa. A nossa carne vai ser transformada num piscar de olhos, como diz Paulo. Nós vamos ser glorificados. Mas isso é quando Jesus voltar. E eles aqui fizeram uma má compreensão, né? Não entenderam a mensagem e foram para esse extremo. Então veja, uma mensagem verdadeira que Cristo deu para o seu povo, que foi mal compreendida e levou eles ao quê? A um extremo, da qual, né, com certeza levou muitos aí, como diz ali, a um engano. Agora vamos lá. Quando nós declaramos que acreditávamos que Cristo nasceu da decaída humanidade, ele nos representavam como crendo que Cristo pecou. Apesar do fato de havermos colocado nossa posição com tal clareza, que não vimos como alguém haveria de entendê-la mal. Então veja, a pergunta que eu fiz no começo eu quero fazer novamente. Cristo veio com a natureza de Adão antes ou depois da queda? Eu não vou responder nada, é só uma pergunta. Será que veio com a natureza de Adão antes da queda ou veio com a natureza de Adão depois da queda? Então este movimento, eles acreditavam que foi antes da queda. Eu tenho minha opinião particular e nós precisamos, com muito cuidado, estudar sobre o assunto para ter a compreensão exata. Mas a pergunta novamente é, Cristo veio com qual natureza? De Adão antes ou depois da queda? Fica aí para a gente no próximo estudo estudar. Vamos lá. Cristo não se revestiu da natureza dos anjos, ou mesmo do homem no estado que foi criado, mas de nossa natureza decaída. Isso são palavras de Haskell, não é inspirado, é palavra de Haskell. Certo? Agora veja, ela diz o seguinte, as coisas que descreveste como ocorrendo em Indiana, o Senhor revelou-me que havia de ocorrer imediatamente antes da terminação da graça. O que aconteceu em Indiana? Culto com histeria e a questão também da humanidade de Cristo. É o que nós lemos ali. Esses dois problemas. Agora veja, e ela diz assim, Ellen White, ó, o Senhor me revelou que o que está acontecendo em Indiana vai acontecer na igreja antes de fechar a porta da graça. E ela diz, ó, demonstrar-se-á tudo quanto é estranho. Novamente ela fala, haverá gritos com tambores, música e dança. Os sentidos dos seres racionais ficarão tão confundidos que não se pode confiar neles quanto à decisão reta. E isso será chamado operação do Espírito Santo. Então veja, ela diz, olha, antes de fechar a porta da graça, aquilo que nós vimos lá em Indiana vai ocorrer na igreja adventista. E ela faz um alerta com relação a isso. Para nós analisarmos o quê? Cultos com histeria e a humanidade de Cristo. Então por isso que nós temos que estudar sobre o assunto e entender este assunto. Não ouvir pelos outros, mas nós estudar e entender. Ah, eu ouvi o irmão X falar que Cristo veio com a natureza de Adão antes da queda. Tá, mas peraí, o que fala o Espírito de Profecia? Haskell, aqui ele escreveu. Mas peraí, foi inspirado? É uma pergunta a se fazer. Né? Muitas pessoas levam os pioneiros adventistas como sendo inspirados. Será que são inspirados? Será que eles eram, como se diz, inerrantes? Eles não cometiam erros escriturísticos? Porque tem muitos livros que eles escreveram. Então, assim, ó, eu sugiro que a gente estude o Espírito de Profecia. Que estude sobre o assunto, para podermos ter essa compreensão. Agora vamos lá. O Espírito Santo nunca se revela por tais métodos, em tal balbúrdia de barulho. Isso é uma invenção de Satanás, para encobrir seus engenhosos métodos para anular o efeito da pura, sincera, elevadora, enobrecedora e santificante verdade para este tempo. É melhor nunca ter o culto do Senhor misturado com música do que usar instrumentos músicos para fazer a obra que foi me apresentado em janeiro último. Seria introduzida em nossas reuniões campais. A verdade para este tempo não necessita de nada dessa espécie em sua obra de converter almas. Agora aqui, ó.
uma balbúrdia de barulho que estava acontecendo lá, né? Lá acontecia, irmãos, eu ia trazer mais alguns slides aqui. Sabe o que acontecia lá? Acontecia que as pessoas elas faziam o seguinte, elas iam para o culto e chegavam no culto, eles começavam a fazer muitas, ali como se diz, balbúrdia de barulho, as pessoas entravam em êxtase e caíam no chão. Como acontece nos cultos pentecostal. Daí eles pegavam, depois que eles acordavam, eles diziam, estou santo, inexpugnável, carne santa, mente santa e tudo santo. É isso que eles acreditavam, né? Ou seja, atingiam o clímax, né? Depois diz aqui, ó, as forças dos agentes satânicos misturam-se com alarido e barulho para ter um carnaval, e isto é chamado de operação do Espírito Santo. Esses movimentos fanáticos, ruidosos e barulhentos são inspirados pelo príncipe das trevas, que está operando milagres para, se possível, enganar seus próprios escolhidos. Depois diz assim, nos encontros da carne santa em Indiana, muitas pessoas atingiram o estado de histeria e desfaleceram no assoalho. Foi aquilo que eu falei, né? Depois ela diz assim, ó, monitores tiveram que carregar essas pessoas para a frente, onde 12 ou mais pessoas estavam reunidas, gritando glória a Deus, enquanto outros oravam e cantavam. Então, mais uma vez, de forma resumida aqui, quem escreveu foi Arthur White. Mas, mais uma vez, resumidamente, é como acontecia nos cultos pentecostal. Era exatamente isso. Era uma cópia, né? Fui às suas reuniões, aqui Ellen White. Havia exaltação com ruído de confusão. Não se podia distinguir uma coisa da outra. Alguns pareciam estar em visão e caíam por terra. Outros pulavam, dançavam e gritavam. Declaravam que, como sua carne estivesse purificada, achavam-se prontos para a transladação. Isto repetiam e repetiam. Dei meu testemunho em nome do Senhor, manifestando sua reprovação a essas manifestações. Então veja, a gente fica se perguntando, né, como pode, né, irmãos de outras denominações serem enganados a esse ponto, né, ali achar que aquilo é o Espírito Santo, né, como pode, né, a gente sabe que a pessoa não tem o discernimento, mas veja, isso já aconteceu na nossa igreja. Por quê? Porque não foram atentos à orientação que Deus deu. Deus deu uma mensagem e não foram atentos, rejeitaram a mensagem e começaram a ser enganados. Chegaram a esse extremo, como existe hoje nas outras igrejas, né? Eles seguem suas próprias impressões e afirmam que o Espírito Santo lhe ensinam. E como os fanáticos que perturbaram Lutero, colocam suas impressões acima da palavra de Deus escrita, enquanto pisam a lei divina, porque seus corações não estão em harmonia com os seus preceitos. Arthur White, ele diz o seguinte, isso não é inspirado, mas eu quero que vocês prestem atenção. Lembre-se, é uma reflexão para cada um de nós. Visando obter a experiência do jardim, que lhes daria a natureza não caída, as pessoas se reuniam em cultos em que havia longas orações estranhas, música instrumental pesada e excitante. Música instrumental pesada e excitante, né? Eu vou citar um aqui. Por exemplo, a guitarra. Será que é um instrumento pesado e excitante? Né? Ela chama atenção, né? A guitarra. É só uma reflexão. Sermões demorados e histéricos. Sermões demorados. Será que é bom? Nós temos sermões longos. Não tem aqueles sermões que o pregador está pregando, parece que ele vai acabar, daqui a pouco ele começa novamente e começa a pregar novamente. Alonga, a gente pensa, agora ele termina, mas depois ele começa novamente. Né? Será que é positivo? Eles eram orientados a buscar uma experiência por meio da demonstração física. Agora veja, tambores, baixos e pandeiros. Aqui citou o contrabaixo, né? Será que é interessante nós usarmos o contrabaixo? O pandeiro também não é muito. O pandeiro, né? Será que é interessante? Então assim, ou seja, tambores, baixos e pandeiros auxiliavam nesse objetivo.
Então veja, tambores, baixos e pandeiros, música instrumental pesada, longas orações estranhas, sermões demorados e histéricos. Então tudo isso ele fala, auxiliavam para as pessoas atingir o transe. Então, ou seja, era um auxílio. Agora veja, eu quero falar sobre isso aqui, ó, tambores. Acho que vai ser na próxima, aqui. Por que eu quero falar sobre isso? Porque é o seguinte, duas coisas, ou melhor, uma coisa para a gente chamar a atenção, é o que eles falam sobre os tambores, os próprios que usam o tambor, e eu quero chamar a atenção para um estudo, para fazer. Nós temos na Bíblia relato de pessoas que tocavam tambores. Sim ou não? Sim, temos, né? Então estudem sobre isso. Por que tocaram e por que Deus evitou o tambor em alguns momentos. Agora veja, sobre o tambor. O livro Tambores Incandescentes, Corpos em Êxtase. Esse é um livro. Diz assim, ó. Não há como fazer os rituais sem os tambores. Isso são quem? Que está dizendo isso? Corpos em Êxtase. É um livro de pessoas ocultistas. E ele diz assim, ó. Não há como fazer os rituais sem os tambores. São indispensáveis por vários motivos. São o caminho para o êxtase. Outro. Compreendendo que a música tem o poder de influenciar e modificar nossos pensamentos e sentimentos, e devemos utilizá-la com a devida reflexão e a máxima prudência, pois os pensamentos e sentimentos reunidos compõem o caráter moral. Então veja, a música ela tem influência com o nosso caráter. A música ela tem influência para mudar o caráter moral. Então veja que interessante. Por isso que o inimigo muitas vezes usou, né, a música lá nesse movimento da carne santa. Agora veja, ó, danças e rituais pagãos são sempre acompanhados pela incessante batida de tambores. Esse ritmo tem um papel fundamental nessa atividade. Né? Evangelista, ex-músico do rock. Este homem hoje é evangelista, é um livro que ele fez. Na maioria das tradições místicas, a dança e o canto com tambor são os meios mais utilizados para se atingir o transe. Então nós estamos vendo pessoas aqui falando, olha, cuidado. Depois diz, o ritmo dos tambores produzem fadiga e amortecimento consequente da consciência, levando os iniciados a um verdadeiro estado de transe. Acabou. Então, irmãos, veja bem. Olha só. A pergunta para nós que fica é, para cada um de nós, será que devemos olhar o que estamos ouvindo com mais atenção? Será que pode todo tipo de música? Será que pode música de outras denominações? São perguntas, e eu falei aqui no início. Né? Temos algumas indagações, como por exemplo, o Inário Adventista não foi necessariamente criado por Adventista. São de outras denominações. Mas então qual é o princípio que nós devemos ter com relação a isso? É olhar se está em consonância com a palavra de Deus. Talvez seja... Então veja, será que devemos escutar todo tipo de instrumento? Não é uma pergunta interessante também a se fazer? Ou devemos selecionar alguns? Então que fique para nós aí uma reflexão, para cada um de nós, né? Então cada um de nós que possa aí ter a consciência não levada, né, por esse êxtase e possamos compreender essa questão. Que possamos ter de fato uma comunhão com Cristo para que a gente consiga aí, de fato ter o discernimento nesses últimos dias.